Bom, vou dar o início. Quando a gente pensou, né, eu e Bruna, de fazermos essa vivência, a gente pensa as vivências da segunda, e a gente tem reparado que o movimento de construção da vivência, ela tem se dado muito dentro da própria vivência. Então, a gente, né, quando a gente pensa, a gente começou estudando os orixás, que a gente começou seguindo os nossos grupos de estudo, que ainda continuavam na linha de quando estava aqui no Herê, era presencial, então nós continuamos, né, nessa ideia, no sentido, um objetivo maior de produzir conhecimento, de compartilhar os nossos saberes. E aí, conforme as vivências foram vindo e os assuntos foram chegando, a gente foi ampliando e abrindo, e aí a gente chegou à conclusão de trazer os convidados. E aí, só para ter uma retomada breve, né, um pouco do nosso histórico, a gente trouxe primeiro o Márcio de Souza falando a respeito de racismo, a Bia Santos de racismo estrutural. Depois nós tivemos uma vivência meio complicada a respeito de apropriação cultural, onde não foi falado a respeito de apropriação cultural, aonde foi focado no indivíduo, e no indivíduo, no caso, eram as Iabás, e eu tenho, para mim, avaliado como que aquela vivência não produziu conhecimento. Ela ficou muito focada na questão de quem somos, do indivíduo. Eu não vou nem colocar as Iabás, né? E quando a gente fala em apropriação cultural, é muito perigoso a gente falar apropriação cultural focado somente no indivíduo, porque a apropriação cultural ela tem um sentido mais abrangente, né? Então, nós tivemos essa, né? E depois nós tivemos com o africano, como é que eu não lembro o nome dele, né? Nós tivemos, né? Foi incrível com o africano, foi super divertido. E depois nós tivemos como é que é mesmo, Cris, o nome dele? Kenny. Kenny, claro, com o Kenny, querido Kenny, axé. E depois nós tivemos na semana passada com o Sérgio Belo, que foi incrível na questão da oralidade. Com toda essa vivência, nós pensamos, eu e Bruna, que seria necessário a gente trabalhar, porque é uma pergunta decorrente, o que nós somos? Quem é? O que é as Iabás? Né? Quem nós somos enquanto coletivo? E não tem como a gente falar o que nós somos sem a gente trabalhar os fundamentos. E esses fundamentos são os fundamentos religiosos e são os fundamentos culturais. Sem a gente poder conhecer e discernir e ter essas diferenças muito bem apropriadas. E também não tem como a gente falar nas Iabás sem falar de Ori. Então, a gente achou que chegou a nossa hora da gente buscar entender o que nós somos, até para responder às demandas das pessoas, né? E também trabalhar esse orixá e esse conceito tão importante que é de Ori. Então, eu preparei para vocês um material, eu espero que vocês gostem, eu gostaria que fosse um diálogo, se sintam super à vontade de perguntar e de trazer opiniões, enfim, né, que seja uma vivência, né? Eu preparei um material bem breve aqui para vocês, eu vou compartilhar, vamos ver se dá certo, tá? Um PowerPoint, a prof fez, porque, né, a gente quer sair, a prof não sai da gente, vocês estão vendo, né? A gente tenta, mas a prof então. Aqui, vivência coletivos e Iabás, né? Hoje é o nosso... Tá bom, Elis? Então, os nossos estudos hoje vão ser a diferença entre fundamento religioso e fundamento cultural. Para quê? Para entender, né, quem somos, tá? Então, assim, deu, Eli? Deu, Bruna? Deu, só que clica 2 vezes para abrir a tela cheia, porque eu tô vendo todo o teu PowerPoint. Como deu agora? Foi? Clica em cima. Aperta F5. Isso. Apertei F5 e não foi, foi? Não, eu continuo vendo a sua... Tem que botar em apresentação. Eu botei. Porque aqui, ó, compartilhar. Mas dá para ver o que está em evidência.
Tá, dá, mas é como se eu tiver. Eu tô vendo a tua tela de PowerPoint. Tô vendo todas as outras telas seguintes. Mas é bem pouquinho que eu vou ficar aqui. Tá Dá bom. pra. Vai continuar assim, porque eu não tô conseguindo fazer. Tá. Então, assim, né? Quem nós somos? Eu tô virada pra cá porque eu tenho duas telas, porque eu dou aula, né? Então, somos um coletivo de estudos da cultura de matriz africana através da corporeidade da dança de orixás. Entendemos orixá em seus aspectos culturais e não religiosos. Pensar orixá culturalmente é pensar em ações e atitudes para uma melhor convivência entre nós e os outros. É muito importante a gente entender esse conceito do que é a vivência, porque entender o que é essa vivência é entender conceitos fundamentais para ser e estar aqui no mundo, né? Então, quando a gente fala um coletivo, pensamos, procuramos pensar, e pensar um coletivo é um exercício. E é um exercício que a gente faz, ou a gente tenta fazer, né? Estudar estudar os aspectos culturais da cultura de matriz africana, né? Eu costumo falar que nós somos portadoras de axé, né? E chamamos Iabás, trazendo o significado linguístico e não religioso desses conceitos. Pronto, nós entramos já na questão de fundamento. A partir de agora, no desenrolar dessa proposição, a gente vai sempre falar a respeito de fundamento religioso e fundamento cultural, né? Por quê? Existe uma diferença quando você fala um termo e você relaciona esse termo à religião, seja ela qual religião for, e existe uma diferença primordial de entendimento e de relação quando você faz uma análise linguística e cultural desse termo. Quando nós falamos axé aqui na vivência, nós fomos até questionadas, né? Mas por que vocês falam tanto axé se vocês não têm, se vocês falam que vocês não são um grupo de religião, por que vocês falam tanto axé? Né? Justamente por isso, porque a gente entende o axé no seu sentido linguístico. A gente entende o axé no sentido da palavra, e axé significa força vital. E força vital todo mundo tem, não é só quem é de religião. Força vital todo mundo tem acesso, não é só quem é de religião, né? As Iabás, por exemplo, também já fomos questionadas, como vocês não são um grupo religioso, vocês têm esse nome de Iabás, né? Vocês necessariamente não podem chamar Iabás porque vocês falam que vocês não são um termo religioso. A Iabás, no sentido linguístico, significa o quê? Mãe, rainha mãe, né? Significa conexão com o feminino. E isso não é uma questão de gênero. Se você tiver um olhar cultural, isso é muito importante. Não é uma questão de gênero, não é uma questão que só as mulheres são Iabás, porque é um culto ao feminino, é um pensar o feminino, estar no mundo de uma maneira feminina. E isso, o gênero masculino, também tem dentro de si, né, o seu olhar e a sua parte que cultua o feminino. É por isso que aceitamos qualquer tipo de gênero aqui no coletivo. Homens, mulheres, LGBTs, qualquer tipo de gênero, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de crença, qualquer tipo de estilo, né? Porque nós temos essa abordagem e esse caminho cultural. E se a gente consegue entender que pensar culturalmente qualquer tipo de proposição é promover interculturas, né? A gente está aberto a receber, né? Qualquer tipo de pessoa, né? Aqui, ó, vou botar uma pauta. O que eu pensei da gente trabalhar hoje, tá? Eu pensei da gente trabalhar dentro dessa abordagem do que somos e ampliar esse pano de fundo e trazer uma visão, um entendimento, uma compreensão da cosmovisão africana, né? Para a gente pensar a questão do fundamento religioso, do fundamento cultural. Trabalhar com vocês um pouco a questão do contexto histórico, do mito e esse entendimento do mito antes da religião,
né? Antes da religião, existia o mito. O mito, ele existe desde os primórdios, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo se constituiu como mundo, e o entendimento racional que a gente tem, o mito se constituiu, né? Se a gente vai pensar numa religião, no sentido de religião, a gente vai pensar ali no século XII, na Idade Média, com a chegada da Idade Média, com a chegada dos dogmas religiosos, com o cristianismo. Agora, antes disso, a gente tem toda uma composição, né, de vida com a Antiguidade Clássica, com as civilizações, o Egito, Grécia e Roma. Antes disso, nós temos o período primitivo, né, que é desde a construção do nosso entendimento, dos registros de história que nós temos. Por exemplo, o homem do Paleolítico, ele era um homem que baseava as suas relações interpessoais a partir dos rituais, a partir dos mitos, né? Ele, por exemplo, os homens das cavernas, eles imprimiam o desenho dos animais na pedra por conta de um desejo e de uma crença ritualística de que a partir do momento que ele imprimia aquele animal naquela pedra, ele capturava a alma daquele animal. Consequentemente, ele ia ser capturado. Ia ser mais fácil para ele, né? Ele estabelecia rituais de ligações, assim, em torno do fogo, por exemplo, né, que eram incríveis. Então, é muito importante a gente entender o mito antes da religião, e não só aqui nas Iabás, não só para nosso fundamento da nossa vivência, e sim como uma relação histórica, um processo histórico de construção de mundo. E é assim, né? É simples assim. A gente tem um entendimento eurocêntrico, colonizado e religioso de construção de mundo, né? O mito que mais é vivido aqui, principalmente aqui no Brasil, é a construção de mundo através de um olhar católico, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, né? Então, nós temos um pensamento, uma estrutura de pensamento muito colonizado, e esse entendimento, e às vezes se torna difícil a gente entender palavras com cunho religioso, que elas também têm o seu cunho linguístico, e que isso faz parte da cultura, né? Pensar religião é pensar o dogma, pensar a cultura é abranger. A cultura abrange religião, né? E o inverso não acontece. A religião, ela é religião em si, ela é dogmática em si, né? Então, alguém está Jane Lopes. Deixa aqui. E depois eu vou relembrar, na verdade, né? O mito da criação, um pouco das diferentes abordagens, que teve uma vivência que eu fiz isso. Oi, Jane! Seja bem-vindo. Que eu fiz isso, e também a função do mito. Tá certo? Então eu vou tirar aqui para vocês. Era só isso, na verdade. Acabou, né? Estão me vendo, né, agora? Né? Alguém me responde, por favor? Sim. Então, eu vou continuar então. Vou deixar a minha pauta aqui. Quando a gente fala, né, somos portadoras e condutoras de axé, e chamamos, né, as Iabás justamente para trazer a ideia linguística e cultural em África, a gente já começa aqui uma diferenciação entre cultura e religião, né? Foi como eu falei, pois axé e Iabás na religião tem uma conotação de fundo dogmático, faz parte das regras e condutas das religiões de matriz africana, né? Mas culturalmente falando, essas palavras são termos linguísticos, né? E aí axé é para todos, e Iabás, né, que significa as mães, o feminino, o pensar o feminino, também é para todos, independente de gênero, né? Quando a gente traz, eu fiquei pensando, né? Quando a gente estudou no começo da pandemia, e o ano passado também que a gente estudava os orixás, né? Eu fiquei pensando
como lembrar aqui agora o que é uma abordagem cultural de orixá? Todos os nossos estudos, eles estão baseados nessa proposição. Por exemplo, quando a gente estuda Euá, por exemplo, o que a gente pensa nos aspectos civilizatórios e no que Euá possibilita estarmos de uma maneira diferente no mundo, né? Euá é o orixá que transforma e impulsiona, por exemplo, a novos projetos, novas realidades, que nos coloca disponíveis para novos desafios, né? Quando a gente pensa em Ogum, a gente pensa num pertencimento da ideia do guerreiro, e o guerreiro generoso, né? Não é aquele guerreiro que vai avançando e que vai levando todo mundo embora de uma maneira desproporcional e desapropriada. É também a generosidade, né? Quando a gente fala em Xangô, o que Xangô nos ensina? O que o mito do Xangô nos ensina em termos culturais e civilizatórios? Manter a cabeça no lugar em todas as situações. Quando a gente pensa, por exemplo, em Obatalá, que foi a vivência que a gente fez recentemente, a gente pensa na energia da criatividade, a energia que impulsiona o criar, o que impulsiona a liderar com estilo o nosso destino, né? Então, eu citei alguns orixás que a gente trabalhou para trazer para vocês um pouco da lembrança. Quando a gente fala, a gente estuda orixás no seu aspecto civilizatório. O que a gente está falando? Né? A gente está falando exatamente disso. E para cada orixá que a gente estudou, a gente tira uma ação, a gente tira uma atitude, né? E isso que eu acho bem importante, assim, também no nosso trabalho. Quando a gente fala trabalhar a cultura de matriz africana, trabalhar a filosofia da cultura de matriz africana, a gente precisa entender o que essa filosofia fala. Eu vou falar que, gente, para a gente falar a respeito de uma filosofia, seja ela de qualquer cultura, a gente ficaria horas. Seriam várias vivências, né? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma pincelada em relação à cultura de matriz africana. Então, assim, o que nós fazemos aqui nas Iabás? Né? Um dos nossos objetivos qual é? É buscar compreender, né, e interpretar esses aspectos dessa cultura de matriz africana, dessa filosofia iorubá. Qual é o pano de fundo dessa filosofia iorubá? É a cosmovisão africana. Né? O que essa cosmovisão fala? Como que ela vê o mundo? É uma visão da totalidade entre humanos e natureza. Quando você fala em cosmovisão, você está falando ver o mundo, entender o mundo através do todo, onde seres humanos e natureza, eles se tornam uma coisa só. É importante a gente lembrar que essa visão africana, ela é completamente diferente da visão dualista ocidental. E nós temos a nossa formação humana e antropológica a partir dessa visão eurocêntrica, né? O pensamento eurocêntrico, ele é o quê? Ele é dualista. Ele é diferente. Quando você pensa, quando você traz uma atitude dualista, você está do lado oposto da totalidade, né? O que é um pensamento dualista? Como que nós somos formados? Se eu estiver enganada, vocês podem me dizer, mas eu fico pensando, eu por muitas vezes sou assim, né? Bem e mal, por exemplo, o certo e errado, o feio e bonito, o pode e não pode, e uma infinidade de dualidades que criamos, né, que a gente cria, e que somos automaticamente submetidos pela nossa história. E que nos formam, que formam a nossa base antropológica. A visão africana, a cosmovisão, ela não tem esses aspectos dualistas. Isso não funciona em África, né? E a gente busca estudar isso aqui. E na medida do possível, exercitar isso dentro do nosso recorte. Fundamentalmente,
Na filosofia Yorubá, o que está fora, na natureza, está dentro de nós. Nos compõe. Né? Por isso a necessidade de cuidarmos tanto do nosso Ori. E aí a gente entra no Ori. Da nossa cabeça. Pois é ela, que é a nossa cabeça que vai determinar o que e quem somos. E aí, a partir do momento, eu costumo dizer, né? A partir do momento que a gente tem conhecimento das coisas, a partir do momento que a gente conhece as proposições, a gente tem responsabilidade. E também a gente tem possibilidades de escolha. A gente tem as duas coisas. Possibilidade de escolher e a responsabilidade por nossas escolhas. Sabemos, então, que a nossa base antropológica, o que nos constitui filosoficamente, é uma visão dualista do ser e do mundo. Mas agora nós sabemos que nós temos outra possibilidade de entendimento de vida e de mundo, que é uma visão totalitária, onde o diálogo entre o humano e a natureza é visceral. É uma reconstrução, eu acho, sabe? Eu acho que a palavra reconstrução é uma boa palavra para a gente entender o sentido da cosmovisão africana. Alguns autores, né, colocam linguisticamente essa questão da cosmovisão africana como a noção de Ubuntu. Com certeza, acho que vocês já ouviram falar, né? Durante muito tempo foi bem trabalhado, até popularizado, né? Essa noção de Ubuntu. Mas é isso. Então, assim, essa cosmovisão, que é a base, né, da filosofia africana, ela compreende o todo que forma o pensamento humano. É um método, é uma forma de vida. Alguns historiadores, inclusive, falam que ela vai além da filosofia, pois abrange elementos da antropologia, ou seja, o estudo do homem. Ela abrange elementos da sociologia, este homem na sociedade, como ele reage na sua coletividade, no seu grupo e no todo. Ela abrange a cosmovisão africana, o sentido de política, não tem como a gente falar a respeito de base. Eu tenho que parar de falar, não tem como, né? Não, é importante a gente entender a cosmovisão de mundo também no sentido político. A nossa história foi construída baseada em poder, né? Até mesmo a sobrevivência dos sapiens, nossa, foi baseada no poder. E é assim que se constituem as relações, é assim que se dá a dinâmica da sociedade, é assim várias coisas que nos constroem. Se a gente tem uma noção de poder dualista, a gente continua do jeito que a gente está. E a gente já está vendo que às vezes não dá certo. Se a gente começa a pensar nessa cosmovisão, se isso em algum momento tocar, assim, a gente, vocês, eu já estou super tocada. Mas o nosso objetivo aqui hoje é esse, é o toque, né? É o despertar para, é o atentar para, né? Se a gente começa a pensar dessa maneira, consequentemente, por uma noção até de responsabilidade, a gente vai se colocar estarmos de uma outra forma, né, no mundo. Vocês estão me ouvindo? Então? Sim! Tá tudo certo? Ai, todo mundo quietinho. Sim! Eu vou continuar, então. Então, continua. Tá. A cosmovisão africana ela é uma forma de enxergar o mundo, uma forma diferente de enxergar o mundo, né? E está associada a uma maneira de fazer e estar no mundo. Ela não é só teórica. Isso também é muito importante a gente entender. Ela não é só uma proposição. Ela é uma palavra que vira ação, que vira atitude. E a gente vai ver como que ela vira atitude e ação no final da minha fala, que eu vou trazer o Tratado de Omoluabi, que inclusive eu já mandei para vocês por e-mail. Né? Ali, esse tratado, ele torna possível
o entendimento dessa cosmovisão nas nossas ações e nas nossas atitudes. Por quê? Os africanos acreditam, através da filosofia da cosmovisão, que mudando a sua forma de estar no mundo, o mundo também muda. É aí que eu falo que a gente tem poder de escolha. A gente pode escolher. A gente continua, né, desse jeito, esse pensamento cartesiano, pragmático, que nos construiu, mas por outro lado também eu imagino que seja muito difícil, ou a gente desperta, né, para uma nova consciência. E principalmente pela possibilidade que é possível, né, essa consciência. Então, resumindo não, mas assim, colocando de uma maneira mais objetiva, que é a cosmovisão? É uma visão de mundo que dialoga, assim, automaticamente com o ser físico e o não físico. E a partir daí, ela se desloca totalmente da visão ocidental, que é dualista. A visão ocidental dualista, a matéria é matéria, a não matéria é não matéria. Né? Dificilmente as duas dialogam. Na cosmovisão africana, não. O ser físico e o não físico são uma coisa só. E como que ele é uma coisa só? Através do universo mítico e onírico, que a gente vai ver aqui. Continuando, né? A cosmovisão, ela é um espaço de reconstrução civilizatória. Por quê? Porque nós aprendemos o mundo pela cosmovisão africana, inclusive eles têm até um outro termo dentro da cosmovisão africana, que é a cosmosensação, que é aprender o mundo pelo universo de sensações que nós temos. E que nós somos completamente descolados disso a partir do momento que a gente cresce. A criança, o bebê, por exemplo. O bebê, ele é altamente sensorial. Né? A forma dele aprender é através das sensações. E a criança também. E o adolescente menos. O jovem menos ainda. Aí o adulto ferrou. Né? Porque aí a gente mesmo que se distancia, pelo menos é a natureza, né? É o normal, é o comum, vamos dizer assim. Não é o normal, não, é o comum. É a gente se distanciar dessas sensações. A filosofia da cosmovisão, ela nos chama para aprender, para esse aprendizado de mundo através do olhar, através do toque, através dos cheiros e sabores, e pelas diferentes linguagens e principalmente pela capacidade de criar. Essa é um dos conceitos dentro da cosmovisão que eles chamam de cosmosensação. Né? O que foi apresentado para a gente a vida toda foi um modelo ocidental, racional. A filosofia, inclusive a filosofia ocidental, ela exclui todos os povos que não utilizam apenas da razão para dar significado às coisas. Isso é muito louco, né? É uma filosofia tão totalitária, diferente de totalidade, que simplesmente o que os povos e culturas que não usam da racionalidade para se comportar no mundo, para criar suas regras, para criar as suas formas de convivência, são completamente excluídos, né, das coisas. Os africanos, os indígenas, os asiáticos. Então, tudo que difere do racional, a filosofia ocidental dificilmente reconhece com apropriação. É interessante a gente pensar que essa cosmovisão africana, ela nos leva a pensar na noção, né, de humanidade, sabe? Como um conjunto de pessoas dialogando com um conjunto de realidades. Isso é muito legal, assim.
Diferente. Eu sou porque eu pertenço. Eu pertenço a um todo. E esse todo não necessariamente tem que ser como e da forma que eu penso. Eu acho isso assim genial, né? Nessa visão. E não tem como a gente conhecer isso, se apropriar desse conhecimento, sem ficar instigado a mudanças que podem ser significativas na nossa vida, né? Quando a gente fala, né, eu sou porque pertenço, tem algumas críticas em relação a essa teoria, né? Qual é a crítica? É que, tá, então você está dizendo que na filosofia africana o eu não existe. Você vê, né? Tem essas críticas. Não quer dizer isso. O eu na filosofia africana existe, mas a ideia de coletividade predomina. Qualquer vídeo que a gente for ver da cultura de matriz africana, eu desafio assim, a qualquer vídeo, ou de dança, ou de compartilhar alimento, dentro de uma comunidade, vocês vão ver a ideia de coletividade. E a ideia de coletividade, ela não significa que você abandona o seu eu, né? De maneira nenhuma, muito pelo contrário. Quando a gente fala disso, é um exercício assim que eu busco muito fazer aqui no coletivo, sabe? Porque eu acho que é uma responsabilidade nossa, isso, né? Aí agora a gente chega à visão, a cosmovisão, ela então, por tudo isso, por a gente entender o ser humano como um todo, ela é uma visão de mundo que não pode ser descolada do universo mítico e nem o onírico. Por quê? Porque a ocidental predomina a razão. A cosmovisão, ela vê o ser humano como um todo e o universo mítico tem a ver com o nosso todo. Esse universo mítico, ele nos constrói e faz parte da nossa subjetividade. Consequentemente, ele faz parte da nossa história. Aí a gente entra, né? Para que serve o mito? Qual é a funcionalidade do ser humano? Para que serve, né, o mito? Acho que tem gente querendo entrar aqui. A Leca. Oi, Lequita. Vou continuar. Né? Então a gente parou aqui, que essa ideia de cosmovisão africana, ela não pode ser descolada do universo mítico e onírico. Por quê? Porque esse universo também nos constrói, fazendo parte da nossa subjetividade, consequentemente da nossa história. Quando eu estou falando de história, é também ancestralidade. Axé é para todos, Iabá é para todos, ancestralidade é para todos. E a honra desses ancestrais também deve ser para todos. Isso são aspectos culturais da humanidade. Então, o que é um mito? Eu peguei uma abordagem muito simplória a respeito do mito, sabe? Muito gramatical. Aqui, ó. O mito, vou ler, tá? O mito é uma narrativa de caráter simbólico e magético, ou seja, o mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de ser das personagens, a origem das coisas. Como que ela demonstra, a partir da ação, a origem das coisas? Na vivência passada, o Sérgio Bello mostrou para a gente esse livro aqui, Na Breve História da Humanidade. E eu fui comprar, e eu estava lendo, e ele é incrível. E tem uma parte, um parágrafo bem curtinho, não vai ser entediante, não. Eu vou contar para vocês, vou falar aqui para vocês como que o mito funciona como de culturas, de ações e atitudes. E como que o mito aparece na nossa sociedade. Olha só como tem tudo a ver, como faz significado. Gente, se alguém não concordar, fala. Né? Ó, vê que legal.
Toda cooperação, a palavra, hein? Humana, em grande escala, seja um Estado moderno, uma igreja medieval, uma cidade antiga ou uma tribo arcaica, se baseia em mitos partilhados que só existem na imaginação coletiva das pessoas. As igrejas se baseiam em mitos religiosos partilhados. Olha que incrível. 2 católicos que nunca se conheceram podem, no entanto, lutar juntos em uma cruzada ou levantar fundos para construir um hospital, porque ambos acreditam que Deus encarnou em um corpo humano e foi crucificado para redimir nossos pecados. Os estados, olha como o mito funciona na religião. Quando eu falei, o mito comporta a religião, é isso que eu estou dizendo. Os estados se baseiam em mitos nacionais partilhados. 2 sérvios que nunca se conheceram podem arriscar a vida para salvar um ao outro porque ambos acreditam na existência da nação sérvia, da terra natal sérvia e da bandeira sérvia. Sistemas judiciais, aqui é como o mito funciona na formação do Estado. Sistemas judiciais se baseiam em mitos jurídicos partilhados. 2 advogados que nunca se conheceram podem unir esforços para defender um completo estranho porque acreditam na existência de leis, justiça e de direitos humanos e no dinheiro dos honorários. Mas nenhuma dessas coisas existe fora das histórias que as pessoas inventam e contam umas às outras. Não há deuses no universo, nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis, nem justiça fora da imaginação coletiva dos seres humanos. Ai, gente, não é incrível? Cara, eu acho incrível. Eu acho assim, ó, todo mundo devia ler, ó. Esse aqui foi indicação do Sérgio Bello. Eu achei muito... porque torna possível o entendimento... a gente fala, mito. Torna possível o entendimento, né, do que é esse mito, né? E qual que é esse mito... Deixa eu limpar aqui. E de como esse mito acontece, né? Por exemplo, nós temos assim, ó, várias versões de criação do mundo, né? Vários mitos de criação do mundo. Eu teve uma vivência que eu falei um pouco para vocês, né? Eu vou retomar rapidamente. Por exemplo, né? O mito e essa construção dos mitos, elas têm a ver com o processo histórico relacionado a diferentes culturas. Então, cada cultura estabelece um mito para justificar e para buscar compreender e criar ressignificações daquilo que eles querem propor. Os mitos também sofrem aculturações. Outras culturas se apropriam, e quando eu falo se apropriam, não é no sentido ruim, é no sentido de diversificar, é no sentido de ampliar, né, mitos de outras culturas. Alguns outros mitos são ressignificados. São ressignificados até mesmo dentro de diferentes coletividades que fazem parte de um todo. Por exemplo, a gente tem o mito da criação do mundo, que eu acho, né, que pode ser um dos mitos que mais sofrem ressignificações, né, porque explica a criação do mundo. A necessidade, né, que a gente tem de explicar a criação do mundo. A gente tem o Egito, que diz que a Terra surgiu através do Rio Nilo. Nós temos a Grécia, né? Na Grécia nós temos o casamento entre Urano e Gaia. Urano, céu, Gaia, terra. E de todas as criaturas provém desta união. Inclusive tem a obra do Botticelli, Nascimento de Vênus. Se vocês não conhecem, é uma obra incrível. É a Vênus no meio, né? E do lado tem a Primavera e Zéfiro. E aquela obra, ela narra o momento em que Vênus nasce, né? E possibilita a criação e a materialidade de novos seres. É uma obra incrível. A Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias, e no sétimo dia descansou.
a teoria do Big Bang, o universo nasceu de uma explosão de matéria e energias densas. A gente tem a mitologia chinesa, né, que é bem interessante também, que é uma das versões é que o universo ele estava contido dentro de um ovo. E dentro desse ovo morava um gigante que se chamava Pangu. E esse gigante, num rompante, ele quebra esse ovo e a matéria mais leve do ovo se transforma em céu, a mais densa se transforma em terra, né? A gente tem os mitos nórdicos, que é a divisão do universo em 12 rios, aí os rios quentes formam o sul, os rios frios formam o norte, e a partir disso o universo de vida se compõe. Nós temos os mitos indígenas, e esses indígenas são das mais diferentes culturas possíveis, tanto os indígenas brasileiros como os indígenas americanos. Nós temos os mitos indianos, os maoris, e assim, uma infinidade de mitos de criação do mundo, né? Isso daí eu estou falando para a gente lembrar um pouco da nossa vivência. Quando eu falei lá no começo que a gente sempre pensa uma vivência ressignificando a vivência de hoje, é mais ou menos isso que eu estou falando, né? Eu trouxe alguns orixás que a gente estudou e quais eram os aspectos civilizatórios desses orixás. Agora eu estou trazendo uma fala, um recorte de um livro de um colega incrível que a gente convidou, um convidado. Estou trazendo um pouco do que a gente estudou em relação a mitos, eu acho que foi no Oxalá ou Batalá, se eu não me engano, né? Agora sim, né, que eu falei, a gente significou quem somos, né, o que nós estudamos, como que nós construímos esse conceito de mito, a funcionalidade do mito. Agora a gente vai procurar entender um pouco quais são os fundamentos que permeiam, né, a nossa vivência e a nossa vida também, eu acho, né, porque tudo isso daqui pode ser também colocado como uma ação para a nossa vida, né. A gente tem, então, fundamentos religiosos e fundamentos culturais. A gente vai entender um pouco quais são essas proposições. É importante, para começar, fundamento é diferente de fundamentalismo. Quando a gente fala em fundamentalismo, a gente associa essa palavra e esse conceito a ideias segregatórias, inflexíveis, né, sobre determinado tema, e que na construção da nossa história está muito ligado à religião. Não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando da palavra fundamento. O fundamento, então, a proposição que explica o fundamento, né? A gente pode chamar que é assim, um conjunto de regras básicas de organização e fundamento e funcionamento de uma instituição, seja ela qual instituição for, uma escola, uma empresa, IABAS, sei lá, uma escola infantil, né, porque difere de uma escola de ensino médio, uma família. Então, pensar fundamento é muito importante para a gente saber o que a gente faz, sabe? Eu acho que quando a gente tem essa consciência, a nossa atitude perante o conhecimento fica. A gente sai do fundamentalismo. A gente fica no fundamento, né? Eu busquei, assim, né, de uma maneira bem didática, para trazer para vocês, tá? Então, o fundamento, a gente pode falar isso, que é um conjunto de regras básicas, assim, de organização e funcionamento de uma instituição. O que é religião? Religião, a gente pode dizer, né, é uma crença. Religião é crença, né? É uma crença na existência de um poder, de um poder que tem ou um poder ou um princípio que é superior a nós, assim, né? É sobrenatural. E a religião, ela coloca que essa crença na existência de um poder sobrenatural, o nosso destino depende desse poder sobrenatural,
e assim a gente deve respeito e obediência. A religião é isso, né? Se alguém discorda, pode discordar. Mas eu entendo assim, né? E cultura? O que é cultura? A definição mais significativa para mim, e a que eu acho mais pertinente, é que cultura não se define. Porque essa definição, que a cultura não se define, ela desaloca, ela tira a gente do lugar. E ela faz a gente pensar. Teve um antropólogo que, isso aqui eu sei, eu coloco muito nas minhas aulas assim, de história da arte, né? Antes de começar a falar a respeito de história da arte, eu decifro alguns conceitos com eles, e um deles é a cultura, né? Um dos pioneiros da antropologia, ele chama Taylor, Edward Taylor. Ele criou, ele analisou 162 proposições de o que é cultura, de diferentes lugares. 162 possibilidades de se entender o que é cultura, né? E dessas 162, ele tirou uma ideia de cultura que tem a ver com a cultura é um amplo sentido. Ela tem um amplo sentido etnográfico, né, de etnias, relacionado a etnias, relacionado a povos, a cultura, a lugares, a costumes, e todo este complexo étnico inclui, né, os conhecimentos desse povo, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes, ou qualquer outro tipo de capacidade ou hábito que é adquirido pelo homem presente nessa sociedade, nessa comunidade. Então, o conceito de cultura, ele é um conceito, ele é muito abrangente. Necessidade de fundamentos, de se entender, né, o que se fala e o que se diz. Membro de uma sociedade, né, o homem, quando eu falo homem, eu estou falando de humanidade. Eu fui até questionada pelas minhas alunas, prof, você fica falando aí na construção do homem, mas é a mulher, né? E é verdade, ainda um resquício da minha fala nas aulas de História da Arte, onde eu trago isso. Então, agora eu estou me penitenciando e buscando falar a humanidade. Então, o que é esse membro? O que é essa humanidade? A gente tem um entendimento de cultura nesse sentido relacionado a esse membro como algo socialmente adquirido e não geneticamente adquirido, inato. A cultura, então, se constrói nas relações sociais. Percebem que é bem diferente do sentido de religião, né? A gente tem, assim, numa versão, numa proposição não muito estática em relação à definição de cultura, a gente pode dizer várias coisas, assim. O modo de vida global de um povo, a cultura, o legado social que esse indivíduo, né, adquire no seu grupo, no grupo que ele se relaciona. Quando a gente fala legado, a gente está falando de tradições, a gente está falando de crenças. Isso é cultura. Cultura, a gente pode falar também que é uma teoria, né, pensada, que analisa como que as pessoas se comportam dentro daquela comunidade, dentro daquele coletivo. A cultura pode ser um conjunto de estudos, de saídas para, enfim, problemas, por exemplo, ou então dificuldades relacionadas a um coletivo, a uma comunidade. A cultura também pode dar conta disso. A cultura pode ser um comportamento que se aprende. A gente aprende comportamentos. A escola mesmo é a instituição máxima, a escola e família, eu acho.
é o ícone, são os ícones, assim, né? De aprender comportamentos. Isso também é cultura. A cultura, ela isso eu acho muito incrível, assim, ela é um mecanismo para regulamentar normas de comportamento, né? Olha que loucura. Pode ser um conjunto de técnicas para as pessoas se ajustarem no ambiente externo em relação aos outros homens. Quando você vai em outro lugar totalmente diferente daquilo que você é e daquilo que você aprendeu, ou seja, da sua cultura, você, a partir da cultura que você está vivendo, você tem técnicas para se ajustar ou não naquele ambiente. Um tratado histórico, a cultura pode ser isso também, um tratado histórico. Várias analogias em relação a vários lugares, aí eu já penso num mapa, né, numa questão geográfica. Você olhando para um mapa, você consegue, através do entendimento da cultura daqueles lugares, ter um entendimento, nem se for teórico, a respeito daqueles lugares. E aí vai da sua capacidade de fazer relações, enfim. Quando alguém tem alguma coisa para falar, alguém quer falar alguma coisa? Oi. Quero ser sua aluna, Aninha. Ai, eu vou beber uma água, assim eu bebo uma. Porque eu comecei a falar e não. Então, isso que é difícil, né? A parte difícil da gente conduzir uma vivência é essa, né? A gente fica falando sem parar e aí não dá tempo nem de beber água. Então, tô te ouvindo aqui, tá maravilhoso. Eu só, antes da gente mudar, né, e continuar para pro tema seguinte, eu acho que assim, é maravilhoso te ouvir falar de cultura, mas te ouvir falar de religião pega um pouco, assim, porque parece que é como se fosse uma coisa ruim a religião, né? Não, eu vou fechar agora. E a eu vou religião retomar. não é uma coisa ruim, né? Eu acho que é só uma forma de compreensão. E quando você colocou a partir do fundamento, né, que é um conjunto de regras, com certeza, a religião também tem os seus fundamentos, né, e o seu conjunto de regras, né. E nem todas as religiões elas têm essa essa abordagem de ter alguma coisa superior, né? Tem diversas religiões que elas têm uma abordagem justamente diferente, né? Tem religiões que têm essa coisa hierárquica e tem outras religiões que não têm essa coisa hierárquica, né? Mas ela entra nos seus fundamentos, com as suas regras, para ela poder conduzir aquela pessoa que se propõe, né, a entrar naquela religião, a alcançar o lugar onde ela acredita que é né, que é o lugar que a gente deva estar, né? Então, eu acho que o fundamento religioso em si, de qualquer religião, ele tem um fundamento. Até as religiões mais, né, as pessoas que têm as religiões mais fundamentalistas, né, radicais, se você, antes de você chegar nas partes, né, complicadas, você tem um bom propósito, né? Eu acho que as religiões, em termos gerais, elas começam falando de amor, né? Começam falando desses mitos
que te trazem para esse estado divino, né? De sensação e de experiência, cada uma da sua forma. E aí depois elas vão se ramificando em diversas coisas diferentes. Mas dentro do que a gente fala, eu acho que do que a gente trabalha aqui na vivência, eu acho que o mais importante da gente colocar é que as religiões, quando a gente. É justamente aí, quando você fala de fundamento, né, quando a gente fala que a gente não trabalha a religião, é porque a gente não trabalha os fundamentos religiosos, né? Uhum. Quer dizer que a gente não vai aqui dizer para a pessoa o que a pessoa tem que fazer para ela. No caso, a gente trabalha com orixá, né? O nosso assunto é orixá, a gente não vai dizer aqui o que a pessoa tem que fazer para ela se aproximar de algum determinado orixá, né? Ou para ela conseguir prosperar, né? Ou para ela se libertar de alguma dor, algum processo, como é que se fala? Ritualístico, né? A gente não vai Uma fala entrar. dogmática, né? Não A tem gente dogma na nossa fala. Exatamente. Então, eu acho que a principal diferença, né, é isso, é que a gente não vai dizer aqui primeiro, né, o que é certo e o que é errado, né, e os fundamentos religiosos ou o que você precisa fazer para você alcançar aqueles, né, no caso os orixás ou o que você procura na sua vida através dos orixás, né? Então a gente não faz isso. Eu acho, se eu, assim, né, foi até bom, Bruna, colocar isso, porque eu às vezes posso parecer muito, como é que eu vou falar? Empolgada, vai. Nas minhas aulas também é assim. E aí eu vou falando, e aí parece que eu não, em nenhum momento da minha fala eu coloquei a religião no seu aspecto negativo. Eu simplesmente coloquei uma proposição de um significado, né, da palavra religião. Eu estava trabalhando bem o termo linguístico, tá? E não interpretativo e muito menos civilizatório. Eu estava discursando a respeito de fundamentos, né? Eram proposições, era nesse sentido. Mas, enfim, continuando. O que nós falamos até agora? Né? Nós falamos quem nós somos, nós falamos uma pincelada. Gente, porque esse material ele vai publicado, né? Então, assim, é muito importante eu colocar aqui publicamente que é uma pincelada. O que eu fiz foi assim, ó, eu peguei o pincel e tchum, a respeito da cosmovisão, porque, meu Deus, a cosmovisão é para estudar para a vida inteira. A gente está falando de uma tradição, de uma filosofia. Não se entende filosofia em 2 horas, em 1 hora, né? Mas foi uma pincelada, foi algo que eu quis trazer algo assim que nos impulsiona, eu quis fazer algo que nos desperta. Então, o que é? Nós vimos então quem nós somos, o que é essa cosmovisão africana, vimos que essa cosmovisão africana tem a ver com o entendimento de uma realidade mítica e onírica, então o que é o mito, vimos como que esse mito funciona, né, no Estado, na justiça, nas relações pessoais, falamos, então, essa abordagem de estudo de orixá e mítica, a gente entende que esse mito veio antes da religião, então ele tem aspectos tradicionais e ancestrais civilizatórios, né, que se justificam, que se explicam. Nós temos um acesso, e pouquíssimas pessoas têm acesso, e acesso a conhecimento. A gente tem acesso a um texto, uma parte, né, do Homo Luabi, um recorte do Homo Luabi. E esse texto eu já passei para vocês, assim, para a grande maioria das pessoas que estão aqui, e por e-mail.
E esse texto, ele se baseia em princípios universais e não religiosos, né? E ali, no Homolab, a gente entende esse universo africano. Eu acho que é uma das leituras que eu fiz até agora mais que possibilita mais a compreensão quando a gente fala dos aspectos civilizatórios da cosmovisão, quando a gente fala de ações e atitudes como sendo orixás. Porque esse universo africano, a gente dá para entender como uma imensa teia de aranha, né? Da qual não dá para tocar um mínimo elemento dessa teia de aranha sem que o conjunto vibre, sabe? Essa ideia, assim, essa visualização de uma teia de aranha imensa, e qualquer ponto que você toque naquela teia vai fazer com que tudo, a teia toda vibra, tudo está ligado a tudo. Parte dessa teia está solidária com o todo. E esse todo contribui para formar uma unidade. O Homolab, ele traz isso. Quando a gente consegue adotar esse ponto de vista, e eu não estou falando que isso daqui é fácil, eu não estou falando que eu adoto, porque é muito difícil, a gente acha que está aqui para aprender isso, a gente passa a vida aprendendo, mas assim, uma vez adotado esse ponto de vista, ou pelo menos ter conhecimento desse ponto de vista, vai se tornando impossível permanecer indiferente a questões humanas, a questões sociais, por exemplo. Não dá para ficar indiferente. Não dá para ficar indiferente a questões ecológicas. Não dá para a gente passar a vida indiferente e não pensando no bem-estar das pessoas. Porque é você pensar no seu também. E eu tenho para mim que nós, a Vivência, nós estamos aqui também para isso. Né, para pelo menos chamar atenção, tentar compartilhar essa ideia, buscar concordâncias ou discordâncias que seja, mas que seja pensar. Pensar é bom, né? Pensar é fundamental, assim. Ele até fala, o Homolab, em um momento ali, ele dá o exemplo, né? O exemplo de uma árvore, né? A árvore, como é que é? A árvore é abatida desnecessariamente, e tantos outros atos ele coloca de crueldade, né, no mundo mineral, vegetal ou animal, ou seja, com a natureza, passam a ser reconhecidos como agressão a si mesmo. E assim, pensar isso e entender isso é uma reconstrução, assim, eu acho, sabe? No Homolab, nós vamos encontrar. O que a gente vai encontrar? Eu vou falar rapidamente, né, o que a gente encontra nesse texto, porque esse texto é um texto acessível para a gente, né? A gente entende o Código Ético-Moral Iorubá, que são os fundamentos da cosmovisão africana. O entendimento de natureza e de destino, né? Aí aparece no Homolab as relações entre Fá, Orunmilá e Ori, e aí a gente vai encerrar essa vivência de hoje pincelando Ori, porque vai ser Ori na próxima. A gente encontra no Homolab os valores e virtudes, né, regidos por palavras, que ao serem compreendidas, essas palavras tornam-se responsabilidades pessoais. Entre as primeiras palavras que o Homolab traz, e que eu acho incrível, é a polidez. Eu acho essa palavra muito forte, que é a polidez, né, no sentido de respeito e reconhecimento aos mais velhos e ancestralidade. Um ser polido é um ser humano que reconhece de onde ele veio. Gente, eu acho isso incrível, assim. A segunda palavra que coloca é a sensatez. É o agir justo, agir correto, o agir adequado. Ele até coloca
eu tirei aqui, ó, que entre a polidez e a sensatez acontece o que os africanos chamam de ohunrere. Eu não sei se assim se pronuncia. O que é o ohunrere? É a boa fala. É o se colocar no mundo de uma forma verdadeira, coerente, uma fala sensata. Tô falando que é fácil, né, gente? Mas é bom a gente saber que isso é uma possibilidade, que isso existe, né? Uma outra palavra que traz no Moloab é a humildade. Mas não uma humildade da subserviência. É uma humildade como reconhecimento dos seus próprios limites. Porque a partir do momento que você reconhece os seus próprios limites, você tem possibilidades interiores de retomar esse limite e tentar ultrapassá-lo. A coragem também é uma palavra que eu acho incrível no Moloab. A coragem como a capacidade de superação do medo. A bravura, não a bravura inconsequente, mas uma bravura consciente e que enxerga e entende a possibilidade, através dessa bravura, de transformar as coisas. A justiça, não como a gente entende a justiça nesse pensamento ocidental. Fez o mal para mim, vai ter que pagar. E se não pagar, porque o universo não fez pagar, eu vou fazer pagar. A gente se relaciona assim, né? A justiça que o Moloab traz é a capacidade de discernimento, é a capacidade de liderança com sensatez, é a capacidade de julgar e agir com imparcialidade, bem diferente do sentido nosso, né, de justiça, seja justiça em qualquer campo, assim. Ele traz a generosidade como uma ação além daquilo que a gente pode efetivamente fazer e do que lhe compete, fazer o além. Isso é a generosidade para o Moloab. A hospitalidade, que aí ele associa a hospitalidade com a associação entre a bondade e a generosidade, a gratidão, o perdão, que como reconhecimento assim para o caminho da liberdade, né? Porque o perdão, o que acontece? Liberta o ofensor, aquele que fez, e o ofendido, né? E muitos outros, assim. O Moloab, esse texto, e aí eu vou fechando a minha fala, porque são 8h20 já. O Moloab, ele fala de responsabilidade social, e que se fundamenta essa responsabilidade social no conceito de solidariedade. Ele fala a respeito de responsabilidade universal, que é a sua responsabilidade em relação ao ambiente que a gente vive. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu trouxe o Moloab para fechar a minha fala, porque eu acho que através dessas palavras, dessas proposições e o que elas significam, exemplifica tudo o que eu tentei falar até agora e fundamenta quando a gente pensa em fundamento como ações e regras, né? E fundamenta essa ideia de cosmovisão, fundamenta essa ideia de entender o orixá dentro de uma abordagem civilizatória, e não só religiosa. Em nenhum momento na minha fala, imagina, não há nenhum tipo de desmerecimento e nem de desvalorização de culturas e de formas nenhuma, né? Acontece que a gente veio para falar de um processo cultural. O Moloab, ele explica, sabe? E ele torna acessível. Eu não acho que é fácil, não sei o que vocês acham. É bem difícil, mas ter propriedade de um conhecimento que pode transformar. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas na sala, junto comigo. Eu acho que isso daqui já é uma ação transformadora. Eu realmente acredito nisso. Não me acho poliana. Eu realmente acredito, porque com certeza eu vou sair daqui diferente.
né? E eu acho que todo mundo, de alguma maneira, vai sair aqui diferente, né? Aí, assim, então agora eu queria escutar um pouco vocês antes de passar para a Bruna fechar. Uns minutinhos, assim. Algumas proposições de vocês. O que vocês acharam? Se vocês têm alguma coisa para contribuir. Eu sei que eu vou falar um monte depois, mas esse assunto é muito interessante, né? A pessoa não consegue ficar quieta. Então, não, é porque assim, tudo isso é muito incrível, né? Se eu pensar no meu processo né, de conhecimento de orixá e tudo, até chegar aqui, eu posso dizer que até pouco tempo atrás eu não conseguia realmente entender e diferenciar uma coisa da outra, sabe? Isso é relativamente um processo novo, né? Que vem acontecendo o quê? De uns 5 anos da minha vida para cá, né? De conseguir compreender um, dar um passo em direção a essa cosmovisão, né? Como você mesmo falou, é um universo muito grande, muito complexo, né? A gente fala de filosofia e aí a gente vê os filósofos, né? Eles passam uma vida, né, estudando filosofia, porque realmente é um assunto muito complexo e é difícil realmente abordar em tão pouco tempo, né? É, mas eu acho que uma das coisas que começou a fazer eu compreender um pouco a cosmovisão africana veio muito através da música africana. Porque, bom, eu danço, né? Sempre dancei, desde muito tempo eu danço. E a percussão africana, ela trabalha, ela trabalha justamente uma composição de espaço. Então, ela toca ritmos e contratempos em diferentes tons, né, e alcances, isso compõe um espaço. Quando você pensa na cultura africana, na cosmovisão africana, é exatamente isso. É você pensar numa composição de muitos elementos diferentes, que eles vão desde a parte, como a Ani falou, da parte de materialidade à parte sutil de sensações e que vão desde da escuta, do gosto das coisas, do cheiro das coisas, né? Por isso que uma coisa não tá. Quando o africano ele conta uma história, ele dança, ele canta, ele conta, é tudo ao mesmo tempo, né? Uma coisa não tá separada da outra. E aí também a gente entra no ponto que a Ani falou também, muito interessante, que não existe um lado e o outro, né? Tudo faz parte de uma coisa só, orgânica, por isso que o bem e o mal não são coisas que conseguem ser separadas, né? Porque afinal de contas não existe nada completamente bom e nada completamente ruim, né? Ninguém completamente bom, ninguém completamente ruim, né? Então é como você colocar aquela situação dos dois lados da moeda, né? Que é impossível. Tem uma filósofa, eu vou mandar no WhatsApp do grupo, uma filósofa africana. Na verdade, ela não é uma filósofa, ela é uma escritora, mas ela foi total pro lado da filosofia, porque ela fala muito de cosmovisão. E ela fala um pouco disso, e eu acho que vai ser bem interessante a gente depois, durante a semana, no decorrer da nossa semana, o tempinho que a gente tiver, a gente dá uma olhada nela. Vai ser bem legal. Eu vou mandar lá no WhatsApp do grupo, e para o pessoal que está no YouTube, eu vou colocar ali embaixo o acesso a ela. Mas bom, gente, vamos tocar a ficha. Falem vocês. Eu tenho uma pergunta para fazer para o pessoal aqui. Assim, junto com a fala de quem quiser falar, eu tenho uma pergunta. E uma pergunta também para o povo que vai estar assistindo a gente no YouTube, pode colocar lá na descrição, pode escrever.
Eu comecei a vivência falando que um dos objetivos dessa vivência era entender quem somos. O que vocês entenderam da minha fala sobre quem somos? Eu não peguei essa fala. Vou passar. Hã? Ela não pegou essa fala. Eu não peguei essa fala, vou passar. Por que vai passar, Jen? Gente, eu vou falar, eu estava dormindo quase quando a Juliette me chamou. A cabeça não tá boa, não. Vou ficar quietinho. Como eu não peguei, eu preciso nem comentar. Bonito. Vou te deixar de recuperação, Jen. Elis, Leca, Gil, Cris. Tô esperando as convidadas falarem, né? Eu sou de casa, mas eu tenho coisas para falar. Educada. Eu sou diferente da Bruna. Brincadeira, amor. Eu vou abrir as minhas aulas de História da Arte para você ouvir também. Não, enfim, várias coisas me impediam um pouco aqui na minha construção. Mas é muito curioso quando a gente fala de cosmovisão, dessa ideia de integração sua com o ambiente, com o outro, né? Aí quando a gente fala um pouco disso aqui, já foi outras vezes. Travou. É muito difícil. Vocês estão me ouvindo? Agora tá voltando. Eu gosto de deixar o vídeo fechado, porque minha internet tá cagada, aí o vídeo trava. Fica melhor. Então, quando a gente fala disso, a gente já falou da questão da cosmovisão dos momentos, né? Que seria uma integração sua com o ambiente e com a sociedade, que na verdade é tudo uma coisa só, né? E aí sempre que a gente fala desse assunto, a gente cai nesse lugar de, nossa, isso é muito difícil, é difícil de compreender, é difícil de trabalhar, uma filosofia. E para mim é muito curioso, porque para mim é bem óbvio, na verdade, assim, para mim não é difícil, sabe? Para mim é muito a maneira como eu vejo o mundo, e eu não consigo explicar porque para mim é tão óbvio, eu só sei sentir, é assim que eu sinto as coisas. E claro que talvez isso esteja um pouco atrelado ao fato da minha formação. Eu sou bióloga, então talvez tenha essa proximidade com a questão da vida biológica, né? Uhum. Mas para além, tipo, o que eu falou, né? Eu super entendo quando uma árvore tomba sem sentido, é óbvio que isso é uma agressão a mim mesmo em último aspecto, sabe? Em um aspecto, né, tipo de expansão daquela atividade, né? Tipo, meio que efeito borboleta. Em último aspecto, sim, quando uma árvore tomba sem sentido, é um problema para mim também, é uma agressão a mim. Mas não é só isso, acho que a questão social, e aí tu falou de bastante mitos civilizatórios, de como a gente tem uma sociedade muito baseada nas crenças ocidentais, né? Uhum. E aí eu vou acabar caindo, né, de certa forma, ocidental capitalista, né? Uhum. E os mitos de fundação dessa sociedade, que querendo ou não são certos mitos, caem muito no individualismo, muito forte, né? Se você pode, você consegue, meritocracia, né? Você se esforça e você faz a sua fortuna, sabe? Ou você, o que é mais importante para mim, né? A gente vê isso acontecendo agora, né? A gente está numa situação que, cara, seria uma puta oportunidade de aprendermos a conviver enquanto sociedade, entender que as minhas ações interferem diretamente na vida do outro e ser empático com os outros. E aí a gente vê que muita gente não consegue sair dessa formação, Sim. que é uma formação essencialmente individualista, porque o que importa para mim é como eu estou me sentindo, né? E tudo isso é uma construção social. A gente tem aí uma sociedade ocidental, sobretudo, muito construída sobre mitos do individualismo, que é uma oposição à construção das sociedades, de outras sociedades que são construídas sobre o mito da coletividade, principalmente sociedades africanas, né? E isso fica muito evidente quando você pensa assim, as pessoas
minimamente tem uma atividade de conviver, assim, né? E quando eu falo para você que isso para mim é muito óbvio, porque eu não consigo pensar fora disso. Seja da menor coisa, seja tipo dentro do meu condomínio, até o meu papel na sociedade, né? Isso de forma alguma quer dizer você perder a sua individualidade. Exatamente. Não, você expressar a sua individualidade é parte de estar dentro de um coletivo, porque o coletivo também tem que abraçar a sua individualidade. Então, para mim, é muito a maneira como eu vejo, como eu vivo. Vocês sabem que eu trabalhei durante muitos anos em projetos de educação popular e comunitária, né? Hoje em dia eu tenho uma crise no meu último, eu tirei um ano sabático, porque foi a primeira vez em 12 anos que eu não tinha 3 trabalhos diferentes, né? Tinha só meu trabalho aqui das 8 horas ali. E às vezes eu fico meio me sentindo faltando uma parte, né? Mas, de certa forma, quando o que tu falou, Anani, o que a gente faz aqui? Quando você se transforma, você transforma o seu meio. E aí também é uma reflexão para cada um pensar, assim, até onde eu consigo ir, né? Que ele falou da generosidade, o que é ser generoso, né? Não é você dar um mínimo, é você conseguir contribuir dentro de onde você está. Mas aí eu vou entrar numa conversa mais social e anticapitalista, não vou muito para esse lado. Mas a gente acaba caindo, né? Porque eu tô falando, se a gente, não que essencialmente as culturas africanas sejam anticapitalistas, mas você pensa numa vida de coletividade, o capitalismo é um sistema muito baseado na individualidade. O que aquela uma pessoa consegue, o que é melhor para mim, a competição, né? Então, tipo, a individualidade gera competição, porque eu tenho que ser melhor que o outro. Então, são aspectos que para mim, assim, quando eu tive um pouco de contato com essa cosmovisão, para mim foi tipo, eu já fazia isso e nem sabia, assim. Então, isso para mim me completa de uma forma muito grande. E a gente vê isso acontecendo, se refletindo em vários aspectos, né? Não só religiosos, é claro, se você pensar um terreiro funciona de um jeito coletivo, né? Pessoas estão ali, se ajudam, não todos, mas assim, um terreiro de candomblé, por exemplo, que as pessoas às vezes nascem lá dentro, aquela construção antiga, né? Isso acontece, assim. Uma outra coisa que eu ia falar, que me chamou a atenção, é que eu, durante muito tempo, eu trabalho na UFSC e atendo vários estudantes na pesquisa. Teve um rapaz que eu atendi durante muito tempo, todo o trabalho de doutorado dele, então a gente trabalhou 3 anos juntos, e ele é de Gana. E ele é fantástico, assim, então quando a gente fala de cosmovisão, eu vejo muito como isso se reflete na realidade dele, né? De como ele era um cara inserido na sociedade, como ele era preocupado com as questões de todos, e como ele era um cara sensível, sabe? Que dançava, que cantava, tipo, trabalhando dentro do laboratório. E uma coisa super relevante, ele era evangélico, ainda, né? Então, tipo, como não era uma coisa relacionada à prática religiosa dele, como era uma coisa relacionada à cultura da qual ele veio, da forma como ele se expressa mesmo. Então, a gente certamente tem muito a aprender, né, com as culturas africanas, e abrir mão, conseguir enxergar o outro, para mim, um mote de vida, assim, acho que é o mais importante que você pode conseguir fazer, se enxergar enquanto membro de uma sociedade e não quanto um Golias que está lutando com o mundo sozinho, é fundamental, porque a cooperação te leva muito mais longe, né, e muito mais feliz, né, e isso é muito importante nos dias de hoje, né, quando a gente fala, porque você tem que se esforçar, claro, você tem que se esforçar, mas quem são as pessoas que estão ao teu lado, para quem você está dando a mão, e para quem você pode dar a mão, e para quem você quer dar a mão, e mesmo para aquela pessoa que você não gosta muito, qual é o teu papel dentro dessa coletividade de fazer as coisas acontecerem? Então, eu sou bem apaixonada por essa visão, é a minha filosofia de vida real, assim, eu não me vejo existindo fora de um contexto social, seja ele micro, macro, gigante, e eu acho isso muito, muito relevante, porque se as pessoas tivessem minimamente esse tipo de visão, eu acho que a gente não teria chegado a determinadas situações que a gente chegou, né? Que leva à exposição do pior que tem dentro de um ser humano individualista, egoísta e incapaz de enxergar para além da sua própria redoma. Assim. Falei pra caramba hoje, só para dar uma balanceada. Gente, eu só queria, para fechar, falar um pouco para vocês em relação à fundamentação teórica que eu trouxe, até também para o pessoal do YouTube que está assistindo.
Eu busquei as informações, né, como eu falei, no Homoluab, que vocês têm acesso, nesse livro aqui, ó, Sapiens, do Harari, e tem, a Bruna falou de uma filósofa, eu também busquei informações de uma filósofa, ela chama, não sei se é a mesma, ela chama Sophie Oloulé, é uma filósofa, é ela mesmo? Então, ela foi a primeira mulher nigeriana escritora, na verdade, né? Isso, a estudar a cosmovisão. Eu também estou com um texto dela aqui, também vou postar na vivência. Então, foram essas, Sophie com PH, tá, Cris? Que eu vi que você está anotando aí. Olouolé, com Olou, com W-Olé. Ele é incrível, incrível, assim. Ela é uma filósofa nigeriana. Eu também peguei muito da fundamentação teórica que eu trouxe, foi em relação a essas 3 linguagens. Então, para a gente, né, poder estudar, e para o pessoal do YouTube também que está assistindo, se quiser conhecer mais. Cris, fala um pouquinho, Cris. Então, eu comungo com a opinião da Elis, quando ela diz que uma vez que isso se torna um propósito, já deixa isso a gente vive diariamente. Esse coletivo seria... O pessoal não está conseguindo falar. Não. Eu acho que a internet está travando muito, acho que tu tira o vídeo e fica só o som que dá para ouvir. Isso. Aí agora vai, Cris. Agora melhorou. Bom, eu comungo com a mesma opinião da Elis, quando ela fala que o coletivo transformando-se num propósito, ou a cosmovisão tornando-se um propósito de vida, não é tão difícil. Porém, amar os iguais é mais fácil, né? Do que amar os desiguais, que é diferente da gente. O momento em que a gente está vivendo agora é crucial para que a gente tente nos reconstruir, nos refazer, para que a gente nos torne uma pessoa melhor, que consiga ver no outro a possibilidade e até uma extensão de mim mesma. Enquanto eu existir sozinha e buscando, como eles falou, rebelias contra o mundo, né? Eu acho que a cosmovisão, ela vem te dar um suporte e dizer sim, é possível, quando a gente tem um país, uma cultura que sobrevive até os dias atuais com essa visão. Então não é algo impossível, é possível e real. A gente só tem que trabalhar isso, né? E cada vez deixarmos de ser menos individuais e passarmos a ser mais coletivos. Eu acho que essa é a dinâmica. Enquanto a gente viver olhando para o umbigo, a gente não vai ver o outro, nem vai ver as possibilidades que nós e o outro temos. Eu acho que é muito sair do lugar comum, sair da sua zona de conforto e olhar para frente. Eu acho que está todo mundo muito olhando para o umbigo ainda. Mas há sempre tempo de se aprender, há sempre tempo de se reconstruir e de se reformular. Eu acredito no homem, eu acredito no ser humano. Eu acho que nos foi dada uma capacidade, uma consciência imensa. E isso só pode ter um propósito. E não deve ser para nos destruir. Eu acredito na nossa superação. Obrigada, viu, gente? Para quem quiser aprofundar mais e continuar nessa vibe, às 9 horas, no Roda Viva, vai estar o Silvio de Almeida, incrível, falando a respeito de racismo e cultura de matriz africana. É imperdível, gente. Às 9 horas, ó, tô indo lá ver. Lequita, Gil, vocês querem falar? Não querem falar? A Leca não gosta de falar. Gil,
Quer falar alguma coisa? Porque eu passo a bola para a Bruna daí. A Gil não está aí. A Gil é aquele aluno que tem aluno meu que liga a câmera, que entra na sala, fica e vai dormir. Acaba a aula, eu vou fechar a sala, eles continuam. Continua a carinha dele ali, ó, na maior cara de pau, entendeu? Aí tu fala, Matheus não tá, né? Adorei. É incrível essa tática. É, né? Eu já vou começar a trabalhar e você vai fazer, então. Vamos dormir. Eu vou passar, então, a bola para a Bruna. Bruna, termina aí, vamos fechar, né? Faz a tua fala, porque da minha aqui já acabou. O que eu tinha para hoje, né? Obrigada, Ani. Foi lindo, ótimo. O Jay não falou nada. Quer falar alguma coisa de religião? Ele falou que não quer falar? Não quer O Jay gente, olha, eu nem vi, eu tentei fugir de vocês, tá? Então tá ótimo. Então tá ótimo. Eu tava... Eu não conhecia bem, eu tinha uma cachorrinha aqui de lá temporário. Que eu queria que ficasse. Mas ela não ficou. E ela foi adotada assim por um cara muito legal. Ela tá ganhando todo amor e carinho, porque ela já foi muito maltratada. Né? Eu tô super feliz, mas ao mesmo tempo meu coração tá partido, né? Foi minha filha, assim, por meses. E o meu pequeno é sofrendo também, né? Ele tá o tempo todo grudado, assim. Então eu já falei que fiz uma caminhada de horas, chorei na rua e eu não gosto muito disso. Eu não queria nem ter saído da cama hoje. A padrinha tá sendo inferno, porque ele tá chorando toda hora também, ele tá sentindo ela. Né? E muita coisa acontecendo, sabe? Vendo essa galera irresponsável na rua, eu tava esperando o jornal para saber o que vai acontecer agora, eu sei que vai acontecer, né? Enfim. E meu sobrinho também meio que tá doente, enfim. Muita coisa acontecendo junto, assim, eu entendi que você não acorda bem, sabe? Eu botei um vídeo no Instagram, porque todo mundo acha que eu fico sorrindo direto, que eu não tenho problema, e que eu sou super feliz. Mas não é. Eu estou lutando contra a depressão todo dia. Eu, antes de entrar na banda, eu tinha sido energia de tomar 3 antidepressivos, sabe? E agora meu braço está travando, então, tipo, eu estou super me vigiando. Então, eu juro que eu estou precisando de vocês, não era para estar aqui, porque eu começo a falar, já começo a chorar, porque eu estou muito sensível. Mas não deu, a Judete me chamou, a Judete não sei se chama. Que sabe minha futura filha de santo. E aí eu falei, não dá pra fingir que elas não estão aí, né? Eu vou lá ouvir, porque acendi minha vela antes de vir pra cá. Quando eu comecei a ouvir a me falar, e essa questão de religião, eu concordo com o modo que ele falou, ela falou muito neutro, né? Ela tentou deixar uma coisa mais neutra, assim. Por um certo lado, eu fiquei assim pensando, nossa, eu não tenho problema com a religião no primeiro instante. Mas depois, vendo eu falo das duas, se completou. Né? É que a minha ela tem uma coisa que é muito afinco, assim, quando fala que eu, né? É muito de coração também. Às vezes a gente acaba se perdendo nisso. Mas depois com a Bruna, com você, completou a fala. Nessa questão de religião, eu também achei muito legal o jeito que você explica, porque você explica neutro. E isso é muito interessante, eu pensando, né? Porque é o que você me fala que a gente não tem nenhuma religião no grupo, tá? Não sei o que, é tudo muito neutro. Então, te ouvir falar dessa forma neutra foi bem interessante. Porque realmente o que a Elis falou é uma realidade. O pessoal da Umbanda, lá, da África, que vem, que eu conheço, da Galera, enfim, a maioria é evangélico. É pouco minha conversa, eu vou dizer que a maioria é evangélica, sabe? E essa questão de mudar o nosso ambiente é uma coisa que a gente, eu me questiono sempre, né? E do jeito que você falou também dos orixás, né? Eu até ia brincar com você, quase que eu ia falar, não, eu sei fazer ritual para se aproximar dos orixás.
Mas eu aprendo cada vez mais é com vocês. Vocês vivem influenciar dentro da gente. E realmente, se você quiser saber direito de Xangô, é como você falou, você vai parar, você vai pensar. A questão da dualidade, do jeito que você falou, nossa, a dualidade nos mata, porque tem hora que eu falo assim, meu corpo para de pensar isso. Eu falo, mas cara, você está falando quadrado, não dá vontade de dizer, dá um tudo de uma vez. Aí você repensa que você fala, não, mas você não pode usar isso com ninguém. Mas olha que briga isso, que briga que a gente está vivendo. Enfim, eu acho que é por aí, gente. Gente, muito legal o que você está colocando, porque vai entrar bem no que a gente vai introduzir agora e que a gente vai continuar na próxima vivência, porque quando a gente fala de orixá, a gente gosta de ficar horas falando de orixá, né, Leca? E falar de Ori é Ori Orixá, e a gente pode passar horas e horas falando, por isso eu vou fazer só uma introdução a Ori hoje, né? A Orixá Ori. E tudo isso que você está falando, a tua fala desde o início, né? Você começou falando do teu dia difícil, das coisas que aconteceram, da vontade que você não tinha de levantar da cama, e ao mesmo tempo você se esforçou para sair daquele lugar, né, que você estava de dor, de ficar quietinha para os teus compromissos, né? E aí depois você trazer, né, o que te instigou nessa conversa, né, como você vê as coisas e a importância que você acredita nas coisas, da transformação, da fé na transformação e tudo mais, né? Ori tem tudo a ver com isso, porque Ori, quando a gente fala de Ori, a gente fala de ser humano, né? Então, falar de Ori é um assunto muito extenso. Eu vou fazer uma introdução. Eu não consigo compartilhar o meu texto com vocês agora, porque eu não sou... porque não sou eu que estou administrando a sala hoje, mas na próxima vivência eu vou colocar para vocês o texto, tá? Mas eu quero abrir Ori no dia de hoje, né, na nossa vivência de hoje, falando um texto, uma frase de Ifá, né? Quando ele diz, né, abre aspas, quem sabe onde está indo chegará mais rápido, fecha aspas. Essa é uma frase muito interessante da gente pensar em relação à nossa vida, ao que a gente quer, a tudo, sabe? Porque eu acho que é um dos primeiros questionamentos que a gente faz, né? Quando a gente começa a se dar conta da gente como indivíduo, né? Que a gente sai daquela... a gente começa a sair da infância e pensar na gente como um ser individual, né? E um indivíduo, né? Quem eu sou, né? O que eu quero da minha vida, né? Para onde eu vou, né? Qual é o caminho que eu vou escolher, né? Então, essa frase de Fá, em relação ao Ori, é uma frase muito forte, porque ela diz, quem sabe onde está indo, chegará mais rápido, né? Então, entra a necessidade, né, a gente se questionar realmente. Aí vem a colocação da Ni, né? Quando ela falou, isso que eu trouxe para vocês
fez vocês pensarem em quem vocês eram, né? Eu acho que a Ni colocou mais ou menos isso, né, Ni? Dessa forma. E quando você fala em Ori, você fala necessariamente de quem você é, tá? Isso é fundamental, você começar a entender Ori por aí. Mas eu quero colocar vou colocar um ditado Yorubá que fala Koshorixá Tioto Nibe Biko Seori ni. Não há um orixá que possa abençoar, apoiar, acompanhar a vida, a existência humana de um ser humano, mais do que o seu próprio Ori. Ori é o orixá, é o primeiro dos orixás, é o principal orixá na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tem um Itã que dá para contar rapidinho, ou eu tenho tantos Itãs legais, a gente está faltando 10 minutos para acabar. Bom, o significado da palavra orixá, né? Isso a gente já falou várias vezes aqui e eu vou abrir a fala de Ori com ele também. Orixá, a gente pega essa palavra e a gente divide em duas palavras, né? Ori quer dizer a cabeça, né? E Xá quer dizer escolher, a escolha, né? A escolha da sua cabeça, né? O orixá que escolheu você, né? Que escolheu a sua cabeça, ou você escolheu o orixá, né? Ori é você, é a sua essência numa forma absolutamente abrangente de essência, né? Os africanos falam, né? A filosofia Yorubá diz, né? A raiz de um ser humano é o seu Ori. Os demais orixás são o seu tronco. O que torna qualquer planta ficar de pé são as suas raízes. O que torna qualquer orixá existir na vida do ser humano é o seu próprio Ori. Por que Ori é tão importante, né? Por que Ori é o primeiro dos orixás? Porque sem o Ori de cada um dos orixás, eles não seriam quem eles foram. Exu sem o Ori de Exu, ele não seria Exu. Ogum sem o Ori de Ogum não seria Ogum. Então Ori é o primeiro dos orixás, é o primeiro, é o orixá mais importante na vida de cada um, porque você não existiria, você não estaria aqui, você não contemplaria a sua existência sem o seu Ori. Eu posso contar um Itã rapidinho, Ni? Posso? Pode. É que antes eu falei para ela que eu queria 9 horas para assistir o Silvio. Rapidinho. A gente continua logo depois, qualquer coisa. Então, é um Itã também, um Itã de Fá, tá? Que foi extraído do Odu Ediobê. Havia uma indagação entre todos os orixás. Qual orixá era o mais fiel ao ser humano? Exu foi o primeiro a se manifestar, que ele era o orixá fiel, ele era o orixá mais fiel ao ser humano. Perguntaram a Exu, se te derem um ebó com bastante capricho, o que você faria? Eu vou cuidar do meu ebó, respondeu Exu. Não posso largar as minhas responsabilidades com um ebó para acompanhar o Ori. Então disseram a Exu, Exu, você não tem como acompanhar e ser infalível com o homem e o seu Ori. Aí chamaram Ogum. Ogum, você é capaz de acompanhar o seu devoto sem o abandonar? Ogum respondeu, claro,
Se você chegar na sua cidade natal, onde você reinou, em Irê, e ali te fizerem bastante oferenda, o que você faria? Ogum respondeu: Ah, eu tenho que ficar lá para retribuir a minha recepção, devoção, cumprir com as minhas funções com o povo de Irê. Chamaram o Batalá. Ô Batalá, você é capaz de acompanhar o seu devoto, o homem, ao infinito? O Batalá respondeu que sim. E se você chegar em Irojê, onde você foi rei, e ali te botarem de novo no trono e te derem oferendas, o que você vai fazer? O Batalá respondeu: Ah, eu teria que ficar lá para tomar conta do meu povo. Assim foi com todos os outros orixás. Foi com Oxum, foi com o Baluaê, com todos os outros orixás que perguntaram sobre se eles acompanhariam Ori, o seu devoto, até o infinito. Finalmente perguntaram a Ori: Ori, e você? Você é capaz de acompanhar o seu devoto sem o abandonar? Ori respondeu que sim, porque eu, Ori, sou único antes de qualquer outro orixá, mais importante na vida do ser humano. Sou tão único que eu que dou identidade ao homem, eu que dou forma ao homem, eu que dou a aparência e o jeito de ser do ser humano. Estou tão dentro do ser humano que mesmo ele estando morto, não me separo dele. Dessa forma, Ori foi considerado o único entre todos os orixás capaz de acompanhar o seu devoto ao infinito. Ori é inseparável do ser humano. A pré-existência humana já acontece pela escolha do pai, da mãe, do ambiente, do tempo. Ori é o orixá que determina quem você é em todas as circunstâncias, em forma física, emocional, espiritual. E aí, daí por diante, a gente vai desbravar Ori na nossa próxima vivência e falar um pouco da filosofia iorubá e tudo mais para a gente compreender Ori foi fundamental, porque compreender Ori faz parte da introspecção, da compreensão de si mesmo, né? E o caminho dos orixás, ele é interno, né? A Ani falou disso, né, no comecinho ali. Por suas naturezas refletidas dentro de nós e materializadas na natureza exterior, né? A gente fala de orixá, a gente fala da natureza que está fora e a gente fala da natureza que está dentro, né? O contato com o sol, com a lua, as folhas, o mar, os rios, a chuva, o vento, né? E quando a gente fala de Ori, não é diferente disso. Porque Ori é quando você se olha no espelho e que você olha a sua fisionomia, o formato do seu olho, a sua sobrancelha, o formato do seu rosto, a sua boca, a sua orelha, tudo. O teu cabelo, a tua altura, todo o teu jeito aqui, que você olha por fora, que você olha no espelho e você vê, isso foi determinado pelo teu Ori. E quando você reflete sobre a forma que você é, se você é tímido, se você é extrovertido, se você é uma pessoa que ri alto, uma pessoa que ri baixo, sabe?
se você, os teus dons, por exemplo, eu cozinho muito bem, eu pinto muito bem, eu escrevo muito bem, tudo isso, as tuas características, tanto boas quanto ruins, elas foram determinadas pelo teu Ori. Se você vai ter saúde, se você não vai, se você tem algum problema de saúde, isso também foi determinado pelo teu Ori. Então, quando a gente fala de Ori, por isso que é importante a gente entender essa cosmovisão africana, é que Orixá Ori, ele é basicamente o seu DNA. Ele é aquela pessoa que você, no momento que você foi gerada ali, que o embrião nasceu, já estava tudo determinado, né? Afinal de contas, hoje em dia a gente já sabe que um bebê pode nascer e você pode fazer um monte de exames aí para saber se algum dia ele vai ter diabetes, se ele vai ter câncer, se ele vai, né? Hoje já a ciência já consegue alcançar tudo isso pelo DNA da pessoa, né? Ori é isso, Ori é o DNA de cada um de nós. E estudar Ori, compreender Ori e principalmente se comunicar com Ori, né? Que quando a gente fala de Orixá, né? Eu acho que isso é uma das coisas legais da gente compreender aqui nessa vivência. A gente não traz formas de culto, de como você cultua o Orixá dentro de uma religião, mas a gente traz sim uma aproximação dessa visão do que é o Orixá, para você se comunicar com ele, com você mesmo, né? Da forma que for, né? Da forma que você entender, da forma que você quiser fazer, mas no momento que a gente compreende, que a gente conhece, né? Que a gente absorve aquele conhecimento, que a gente se aproxima daquilo, é como a Ani falou, a gente não tem como sair igual, a gente se transforma. Então saibam vocês que vocês carregam em si o orixá mais importante que poderia existir, que é Ori, que são vocês mesmos. Então, axé Ori, axé coletivo Iabás. Axé! Amo vocês. Beijo, gente. Ai, você não pode lembrar essa coisa boa, guria. Tudo. Eu lembrei da Maria, a gente raspa aqui, né? E aí ela falou, não mostra ele pra ninguém, mas a gente era tudo leigo. E aí ela falou, o senhor eu nunca vi, ele pulsava. E o do meu afilhado, ele tinha formato de coração. Daí a gente foi tudo meio do outro, ela assim, não, pode ler, né? Tudo inocente, né? A gente correu pra ver que o cara ele, com esse negocinho aqui que a gente entende, né? Esse raspadinho aqui. Aí ela dizia assim, eu pulsava. E o do meu afilhado, ele tinha sinal de coração. E lógico, as minhas características são lindas, porque eu sou filha de Xanga. Eu fui de Xanga, chegou, né? Sou eu, pessoa. A paciência, justiça. É mulher, linda de beleza, mas eu não gosto muito de ouro, não. Tem uma briga aí de questão. Mas vocês falaram, foram muito bem disso. Eu queria dizer. Axé, Jay. Axé coletivo. Gil voltou. Axé, vamos assistir o Sil.